Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos ao canal Simples e Direto. Hoje vamos trazer novamente um resumo do livro Código de Deus, esse livro magnífico de Greg Braden. Se você gostou do assunto, já deixa um like, não deixe de se inscrever no canal se você não for inscrito e compartilhar esse conteúdo com seus amigos. Estamos vivendo em uma época em que 95% da população mundial acredita em um poder superior ou ser supremo. Pelo menos mais da metade dos 95% referem-se a esse poder como Deus. Greg Braden passou 12 anos pesquisando até a redação do Código de Deus. O livro é baseado no fato de que elementos básicos do DNA, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio e carbono, se traduzem diretamente em letras-chave dos alfabetos hebraico e árabe, em que em ambos os alfabetos eles soletram o nome de Deus. E o que isso significa é que as letras do antigo nome de Deus são codificadas como a formação genética em cada célula de cada vida. A mensagem que é revelada quando a química de nossas células é traduzida nas letras, essas letras do hebraico antigo, é simplesmente Deus, eterno dentro do nosso corpo. Essa mensagem é a mesma independente de nossa raça, nossa cor, religião ou qualquer outra coisa. Cada letra do alfabeto pode ser vinculada a um valor numérico específico. O alfabeto hebraico primário, que tem sido usado pelo menos há 3.000 anos, tem 22 letras, cada uma com um som e um número exclusivo. Em hebraico, cada letra recebe um número. Dentro desse código numérico, recebemos informações sobre o nosso passado e o nosso futuro. Os segredos são codificados nessas letras hebraicas e o código numérico oculto nas línguas hebraicas oferece uma ligação entre os mundos da ciência e da espiritualidade. Cada um dos 118 elementos que compreendem tudo no mundo físico são propriedades atribuídas que são representadas por números. Essas qualidades dos números ligam os elementos do nosso DNA às letras do alfabeto hebraico. Isso tudo significa que a ponte entre as letras e os elementos é feita de números, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio. E eles respectivamente têm valores numéricos de 1, 5 e 6. No alfabeto hebraico, apenas 3 letras têm códigos numéricos ocultos, que correspondem à massa dos elementos da criação. Através da determinação da massa simples, o DNA pode ser substituído por letras do alfabeto hebraico. Portanto, nosso DNA pode ser literalmente um alfabeto traduzível dentro de cada uma de nossas células. O filósofo grego Platão disse certa vez que os números são a maneira de descrever o nosso mundo por meio da linguagem. O mistério genético da vida foi mapeado em 1953. Quando James Watson e Francis Crick estabeleceram seu modelo da dupla hélice e as informações contidas na molécula do nosso DNA. O DNA mudou o nosso mundo. Entre outros usos, identifica pessoas desaparecidas, provas de paternidade e vincula indivíduos a crimes, por exemplo. Além disso, muitas pessoas baseavam nossa existência na evolução. No entanto, as evidências nos levariam a pensar que uma inteligência maior é a base de nossa existência. Se fazemos parte de uma inteligência maior e que essa inteligência nos deu origem, esse fato deve unificar todas as pessoas no mundo. Em textos antigos, por exemplo, como Sefer Yetzirah, hebraico, o antigo livro da criação da Cabala, estão as inscrições: conheça a si mesmo e olhe para dentro de você. E Sefer Yetzirah também afirma: e tudo o que é falado é um só nome. Talvez a chave para o universo seja encontrada em nossa biologia. Ele acredita que tem originado durante o período do século EC, e ele descreve exatamente o ato da criação de Deus. Frequentemente nas escrituras, nosso corpo é chamado de templo. Essa afirmação é certamente muito mais profunda se cada um de nós tiver Deus dentro de si. Se o nome de Deus está dentro de nossas células, pense como isso afeta tudo o que fazemos ou acreditamos. Isso tudo significa que somos mais que hidrogênio, oxigênio e por aí vai, todos esses elementos químicos que descrevem quem somos. Nosso DNA é a química da vida, é o antigo
código da linguagem universal. Ele também descreve as primeiras interações de fogo, ar e água, representadas como letras hebraicas. A ciência moderna mostra que os elementos alquímicos do fogo, ar e água representam os 3 elementos mais abundantes em nossos corpos: hidrogênio, nitrogênio e oxigênio. E ao longo de toda a história, 4 formas de escrita eram o que existia: imagens ilustradas, sinais de palavras e sinais que representavam sílabas individuais, alfabetos inteiros. Palavras formadas a partir de qualquer alfabeto são apenas um símbolo do evento que registram. Eles também são os símbolos de uma realidade mais profunda. Até o século XX, o processo de um ser humano conceber e dar à luz permaneceu a mesma. Mas em 1978, por exemplo, surgiu o primeiro bebê de proveito, concebido fora do útero de uma mãe. Além disso, pode-se selecionar as características das crianças antes de serem concebidas. Conceber a vida com o propósito de criar um tecido especializado. A estrutura da dupla hélice do DNA resolveu o mistério do comportamento genético. Toda a vida é formada por combinações de 4 compostos químicos, que são os que estão presentes no DNA, e contém todas as informações necessárias para produzir todas as formas de vida, desde o menor organismo, que chamamos de unicelular, até os 100 trilhões de células de um ser humano. Em cada célula de cada vida, o nome de Deus é revelado. Por meio de várias combinações das 4 bases do DNA, adenina, timina, guanina e citosina, é possível criar a substância da vida a partir do nome em nossos corpos. Aplicando também a mensagem às nossas vidas com o código da vida tão direto, é difícil imaginar como ele poderia ter sido esquecido por tanto tempo. Se acreditamos que somos o produto intencional de uma inteligência maior, nosso papel na criação com certeza vai mudar. Nossa geração tem o poder de destruir ou salvar toda a nossa espécie, e a maior ameaça ao nosso futuro somos nós mesmos. Em junho de 2001 foi concluída a receita química do corpo humano, o primeiro mapa genético humano. Ele tinha menos genes do que esperado, apenas 1/3 do que se pensava de uma forma original. Portanto, não são apenas os genes que nos tornam quem somos, existe uma misteriosa essência espiritual que nos conecta com os outros humanos e com o nosso Criador. Mas o que nos torna diferentes? Existe um campo de energia que sempre existiu e que exibe uma forma de inteligência que responde às nossas emoções mais profundas. Isso se relaciona com as referências antigas à presença de Deus. Talvez nosso código genético seja o recipiente que contém a essência de Deus. O DNA aponta várias coisas, entre as quais não estamos sozinhos. Estamos aqui como resultado de um ato intencional da criação. Estamos ligados uns aos outros e a toda a vida, e compartilhamos a essência de Deus. As probabilidades de a vida surgir puramente por acaso são quase impossíveis. Einstein, por exemplo, acreditava que a presença de ordem na criação era uma indicação de algo maior que existe. Parece haver uma força que a ciência ainda não deu conta. A forma como percebemos nossa diversidade pode ser o que nos destrói ou o que nos une quando percebemos a natureza universal do nome de Deus nas células dos nossos corpos. Reunir nossos recursos pode ajudar toda a nossa espécie. Como, por exemplo, as civilizações que vieram antes de nós, é de nosso interesse coletivo trabalharmos juntos para garantir o nosso futuro. O código oculto nos oferece certeza de nosso valor e uma nova compreensão do nosso lugar na criação. Para que uma mudança que afirme a vida ocorra, devemos estar dispostos a mudar, a acreditar que a mudança é possível e a acreditar que vale a pena fazer a mudança. Independente de como interpretamos a mensagem escondida dentro do nosso próprio DNA, a presença do código não pode ser negada. Deus está em tudo e em todos os lugares. As implicações de ver nosso DNA como uma mensagem de um poder superior são vastas, controversas, mas de certa forma elas são fortalecedoras. Obrigado por assistir esse vídeo, sejam todos bem-vindos sempre ao nosso canal Simples e Direto. Um abraço e até a próxima.